Bem-vindos a mais um Checkmate no Novum Canal, o espaço quinzenal dedicado ao mundo mágico das 64 casas. O nosso primeiro destaque é para a realização do Campeonato Distrital de Partidas Rápidas na variante por equipas e também na variante individual, que se realizou no domingo no Hotel Trip em Matosinhos, numa organização da Associação de Xadrez do Porto e do Grupo Desportivo Basquete de Lessa. Durante a manhã decorreu a competição coletiva, onde participaram 15 equipas, e na competição individual, a qual teve lugar durante a tarde, foram cerca de 70 os xadrezistas em competição. A equipa vencedora da competição coletiva foi a equipa A da Escola de Xadrez do Porto, Colégio Fanor. Os xadrezistas da equipa de Matosinhos somaram 9 triunfos nas 9 rondas, terminando no topo da classificação e conquistando assim o título. Miguel Cismeiro, António Caramês Pereira, Simão Pintor e Filipa Pipiras foram os 4 responsáveis por mais um título para a Escola de Xadrez do Porto, Colégio Fanor. Na segunda posição ficou a equipa B da Escola de Xadrez do Porto, Colégio Fanor, com esta a terminar com 7 triunfos, um empate e ainda uma derrota. Na terceira posição ficou a equipa A do Grupo Desportivo Dias Ferreira. Esta terminou com um registro de 5 vitórias e 3 derrotas em 8 partidas. Neste Campeonato Distrital Absoluto de Partidas Rápidas por equipas, participaram também 2 equipas do Lousada Voleibol Clube, o qual foi a estreia deste clube em provas coletivas. A equipa A terminou na 14ª posição e a equipa B terminou na 15ª posição. Já durante a tarde decorreu a competição individual, a qual contou com cerca de 70 xadrezistas. No final das 9 rondas, Miguel Cismeiro, mestre nacional da Escola de Xadrez do Porto, Colégio Fanor, conquistou o título ao somar 8 pontos em 9 possíveis, beneficiando ainda de um melhor desempenho nos critérios de desempate para levar a melhor sobre o mestre filho José Padeiro, da equipa Amanhã da Criança, o qual terminou na segunda posição. Na terceira posição ficou Estevão Gomes, do Grupo Desportivo Dias Ferreira, com este a totalizar 7,5 pontos. A competição individual contou também com a participação de xadrezistas do Lousada Voleibol Clube. O melhor classificado foi Tomás Bernardo Freitas, com este a ocupar a 42ª posição com um total de 4 pontos. Ainda no referente ao xadrez na região, realizou-se na passada terça-feira, dia 14 de junho, o primeiro torneio escolar de xadrez, organizado pelo município de Penafiel, pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e pela Federação Portuguesa de Xadrez. 60 jovens de algumas das escolas do concelho de Penafiel participaram neste torneio com 6 rondas competitivas. O vencedor foi Francisco Marques, do agrupamento de escolas do Paço de Sousa, com um total de 6 pontos. Na segunda posição ficou Bruno Almeida, também ele aluno do agrupamento de escolas Paço de Sousa, com 5 pontos somados. A terceira posição pertenceu a Rodrigo Sousa, do agrupamento de escolas de Pinheiro. E no xadrez nacional, Viseu recebeu entre 10 e 12 de junho os Campeonatos Nacionais Absolutos de Partidas Rápidas e de Partidas Semi-Rápidas, com a competição coletiva de partidas semi-rápidas a decorrer no domingo. No referente à competição individual de partidas semi-rápidas, triunfo do mestre internacional José Francisco Veiga, da Associação de Xadrez da Torre de Montemoro Novo, com um total de 7 pontos somados em 8 possíveis. Na segunda posição ficou o mestre nacional Miguel Silva, com 6,5 pontos, os quais fazem do xadrezista da Achat vice-campeão nacional. O grande mestre Jorge Viterbo Ferreira terminou na terceira posição, com o xadrezista do Grupo Desportivo Dias Ferreira a somar 6,5 pontos. Na tarde de sábado, decorreu a competição individual de partidas rápidas e o triunfo pertenceu ao mestre FIDE Bruno Martins, da Associação de Xadrez da Torre de Montemoro Novo, com um total de 10 pontos. Na segunda posição ficou o mestre FIDE José Guilherme Santos, do Grupo de Xadrez Alequine, com este a totalizar 8,5 pontos. E o mestre nacional Miguel Silva, da Associação de Xadrez da Torre de Montemoro Novo, foi terceiro classificado, também ele com um total de 8 pontos. Na competição coletiva de partidas rápidas, triunfo da equipa da Associação de Xadrez de Montemoro Novo, com esta a renovar o título conquistado na época anterior. O sucesso coletivo de rápidas da Associação de Xadrez A Torre de Montemoro Novo foi resultante do contributo do mestre internacional José Francisco Veiga, dos mestres FIDE Bruno Martins e Pedro Rego, do mestre nacional Miguel Silva, de Gonçalo Silva e de Luís Barrigoto. A segunda posição da competição coletiva pertenceu à equipa da Escola de Xadrez do Porto, Colégio Fanor, a qual somou 18 pontos, os mesmos
que resultam do somatório dos seus tabuleiros. Já o terceiro lugar pertenceu à equipa das Estrelas de São João de Brito, a qual completou o pódio somando 16 pontos, num total de 16,5 pontos nos tabuleiros. E para os amantes do xadrez, eis as datas para a realização do Campeonato Distrital Absoluto de Partidas Clássicas, promovido pela Associação de Xadrez do Porto, o qual decorrerá entre 9 e 14 de agosto nas instalações do Amanhã da Criança na Maia. Este Campeonato Distrital Absoluto será uma das muitas provas onde os amantes do mundo mágico das 64 casas poderão participar ao longo dos meses de julho e agosto. E no xadrez passo a passo de hoje temos uma situação de mata em 3, neste caso com as peças pretas a poderem alcançar a vitória e resultante de checkmate, se estiverem dispostas a abdicar de uma peça. Há aqui várias situações a ter em atenção, nomeadamente a dama preta está a ser atacada, ou neste caso, sendo a sua vez de jogar, está a atacar a dama branca, eventualmente uma situação de troca, mas as peças pretas vão optar por capturar o bispo branco na casa A2 e assim efetuarem cheque. É a vez das peças pretas. Já efetuaram o seu lance, é a vez das peças brancas. As brancas não têm possibilidade de fugir, porque a casa B1 e a casa B2 está controlada pela torre posicionada em B8, e então a solução passa pela captura da torre preta posicionada na casa A2. E agora é a vez das peças pretas jogarem. As pretas têm a opção de capturarem o cavalo posicionado em C4, e aqui novamente cheque. Não há possibilidade da dama branca ser capturada, portanto as pretas terão que procurar uma outra solução para saírem de cheque. E aqui, se jogarem para rei A1, agora a dama preta irá efetuar checkmate, neste caso para a casa A4. E assim temos checkmate, as peças pretas foram abdicar de uma torre, para poderem alcançar uma posição vantajosa e, entretanto, as peças brancas não tiveram solução senão capturar e irem abdicando peças e, neste caso, renderem-se e sofrerem checkmate. Analisar posições, tomar as precauções e calcular efetivamente qual é o melhor lance é uma forma de, passo a passo, irmos evoluindo no tabuleiro. Estamos de regresso a este checkmate para a entrevista com Gonçalo Bessa. Ele é um aluno do 10º ano do agrupamento de escolas do Lousada Oeste. É também um interessado e um praticante de xadrez, neste caso no âmbito do desporto escolar, e foi o vencedor da fase final da competição de xadrez no âmbito da coordenação local do desporto do Tâmega, no escalão de juvenis. Gonçalo, muito obrigado por estares cá. Vamos falar um pouco sobre aquilo que tem sido o teu percurso no xadrez, neste caso no xadrez escolar, e começávamos por aí. Como é que surgiu este interesse pelo xadrez? Tudo começou quando eu andava no 6º ano. Eu queria entrar num desporto pela escola e então a minha professora de Educação Física recomendou-me entrar no xadrez. Eu já tinha alguns colegas, então eles rapidamente me explicaram as regras e eu simplesmente gostei. É um desporto que estimula a criatividade. Agora podes jogar em qualquer lado, podes levar um tabuleiro, para um piquenique com a família, o telemóvel se quiser jogar com os amigos quando vai ao parque, em qualquer lado. Eu acho que é isso que eu mais gosto no xadrez. E começaste, disseste tu, no 6º ano. Sim. E havia experiência ou tradição de jogar xadrez em casa? Não, nenhum familiar meu sabe jogar, eu simplesmente só comecei a jogar e gostei, não tenho nenhuma tradição. E, portanto, ao 6º ano, primeiro contacto com o xadrez, na escola, foi com os amigos também, de certeza também no âmbito da professora Maria José Rocha, que também já foi cá nossa convidada, no trabalho que ela tem feito. E nesse primeiro ano foste também a competições já do desporto escolar? Sim. Eu acho que foi a minha primeira competição, que obviamente talvez não tenha sido a minha melhor performance, mas acho que foi realmente aí que eu disse que queria continuar. E a verdade é que nesse âmbito, na tua primeira experiência, nesse ano escolar, conquistaste o título individual e também por equipas no âmbito dos infantis B. Sim. E como é que foi essa presença na competição? Já foi há muito tempo, eu não me recordo muito bem, mas sei que fiquei muito feliz com a vitória e um pouco surpreso, porque nunca tinha ganhado, nem sabia se ia conseguir chegar a alguma coisa e no final consegui. Entretanto, no ano seguinte continuaste no xadrez?
Sim, sim. E a pandemia meteu-se pela frente e impediu que todas as competições, quer no âmbito federado, mas também no âmbito do xadrez escolar, não fossem concluídas. Como é que foi atravessar este período de pandemia em que não tinhas competições? Como já referimos, não estás ainda na competição federada, foi um mundo que nunca experimentaste. Como é que te foste ambientando e mantendo a prática do xadrez? Com o começo da pandemia eu fui obrigado a começar a jogar online, pelos sites que existem. E então, o que acontece? Como não havia torneios, eu senti que foi o período que eu não tive uma evolução muito espontânea, foi algo mais gradual. A longo prazo eu sei que evolui bastante nessa época, mas a verdade é que a falta das competições acabou por atrapalhar o meu desenvolvimento. E qual era a plataforma? Qual é a plataforma onde te costumas jogar? Onde começaste a jogar? Atualmente eu jogo no chess.com. É lá que eu jogo todas as minhas partidas, nunca tentei outra plataforma, foi a primeira e é até hoje a que eu uso. E sentes que, como disseste, através do xadrez online, o teu nível foi subindo e permitiu-te agora voltar, ou no regresso da competição presencial, voltar a ter excelentes resultados. Sim, sim, exatamente. Eventualmente, agora com as competições a voltar, eu consegui reparar que todo aquele tempo que eu gastei a jogar online serviu para alguma coisa, porque eu mais uma vez consegui ganhar a competição. De facto, este ano houve o regresso da competição do desporto escolar, o xadrez, em moldes diferentes aqui na CLDE do Tâmega, primeiro com uma fase mais pequena e depois a fase final. Venceste a fase do teu grupo, no escalão de juvenis, a nível individual, e depois foste à competição da fase final. Como foi enfrentar a competição da fase final? Como é que eu posso dizer? Eh, por acaso, eu, na minha experiência, acabo por ter muita mais dificuldade no primeiro jogo da competição. Eh, não sei o porquê, mas o último jogo normalmente não me costuma ser muito difícil, talvez porque eu já tenha vindo de jogos onde já tinha concentrado, já me tinha habituado ao ritmo de jogo, então a última partida foi, de certo modo, tranquila. Eu não estava nervoso e acho que fiz uma ótima partida. E terminaste essa fase final com 5 vitórias em 5 jogos e terminaste mais uma vez como o primeiro classificado, desta vez nos juvenis. No xadrez, o que é que te atrai? Jogar online, como frisaste, há uma opção durante o período de pandemia, ou jogar presencialmente, como agora já é novamente possível? Jogar online tem várias vantagens e também é ótimo, acaba por fazer quase a mesma coisa, mas a verdade é que jogar no tabuleiro é 1000 vezes melhor, porque estar a tocar nas peças, o sentimento de estar sem ser numa tela de um telemóvel no computador acaba por tornar a experiência muito melhor. E olhar para o adversário. É algo que tu costumas fazer, tentar perceber se ele está ou ela está a analisar a partida, se está algo nervosa. Normalmente acabo por eventualmente olhar para o adversário, mas é só em momentos que eu esteja mais calmo e relaxado. Quando eu estou concentrado, a única coisa que eu consigo olhar e prestar atenção é no tabuleiro. E há muitos, e frisando esse ponto de estar focado no tabuleiro, há muitos estudos que apontam o contributo do xadrez para o rendimento escolar, para a melhoria dos resultados. Achas que o xadrez te tem ajudado também nessa parte de estar focado e concentrado quando tens momentos de avaliação, os testes, os exames? Eh, Eu acho que isso acaba por ser óbvio que o xadrez é bastante benéfico para o raciocínio. Então, sim, eu acho que a minha concentração tem vindo a melhorar desde o início da minha carreira no xadrez. Eh, Falando do tabuleiro, tu olha e frisaste muito isso de tocar as peças. Como é a tua relação com o tabuleiro? Consegues numa partida e no desporto escolar, ainda não estando no nível federado, há por vezes algum ruído de fundo e alguns colegas que ainda estão a ver a partida ou a tentar encontrar respostas. Consegues-te abstrair? Eh, Todas as partidas que eu faço, eh, mesmo que tenha muita gente à minha volta, eu tenho sempre o sentimento que não estou a ouvir nada. A partir do momento que a partida acaba é aí que parece que todo o barulho à minha volta, o barulho, eu começo a ouvir tudo. Mas enquanto eu estou na partida não ouço nada. E costumas olhar para a partida que decorre ao lado enquanto estás a competir ou mantens-te sempre focado no tabuleiro? Só no meu jogo e sempre no meu jogo.
E isso pode-te ajudar, lá está, nos exames nacionais, onde vais ter esse percurso também e vão chegar para todos em que podes te focar. Falaste que não existe tradição na família de jogar xadrez, mas a família de certeza fica contente com as tuas conquistas e os teus sucessos nos tabuleiros. Como é que eles começaram a reagir às primeiras conquistas? Ficaram admirados, não estavam à espera do resultado. A verdade é que quando eu cheguei a casa e disse que tinha vencido o torneio, ninguém acreditou, mas pronto. Eu levei a medalha, ficaram todos felizes. Acho que não tenho muito mais o que falar disso, só talvez tenham ficado um pouco orgulhosos. E é sempre bom, não é? A família reconhecer os sucessos. E a escola também reconhece esse trabalho que tens vindo a fazer ao longo destes anos, em que tens também acrescentado mais troféus à galeria de troféus da escola? Sim, e eventualmente eles acabam por publicar alguma coisa nas redes sociais. A diretora e alguns professores meus vêm-me cumprimentar, parabenizar-me pelo título. E acaba por ser só isso. Os meus colegas normalmente também ficam felizes pelas minhas conquistas, mas não passa disso. Falando nos colegas, eles depois querem-te desafiar para uma partida de xadrez? Alguns sim, mas a maioria acaba por dizer que não gosta de jogar comigo porque dizem que vão sempre perder. O que acaba por ser um pouco triste. Eu incentivo-os a jogar porque tudo pode acontecer. Exato. E falando desse aspecto, de incentivar outros a jogarem, sentes que na tua escola e em geral também em outras escolas do país, o interesse por xadrez tem vindo a crescer? Sem sombra de dúvidas, eu posso lembrar-me quando eu andava no meu 6º ano, havia pouquíssimas pessoas no desporto escolar, mas agora está cheio de rapazes mais novos, raparigas, todos querem aprender. E tu praticas com eles, tentas ensinar-lhes, tentas transmitir-lhe algumas opções? Sim, eu tento dizer para eles o que eu não tive, que tinha de ser com a minha professora. Então agora normalmente eles vêm ter comigo para lhes ensinar algumas jogadas, o que fazer em algumas situações. Então acabo por tentar ajudá-los a evoluir no jogo. E sem irmos à parte técnica, o que é que tu lhes dizes e tentas transmitir para os momentos em que estão a jogar? Eu normalmente digo para eles só ficarem atentos no próprio jogo, prestarem sempre atenção, tentarem descobrir qual é o objetivo do adversário e tentar impedir que ele concretize, e que pensem sempre que caso eles percam o jogo, não é nada de mais, é só continuar a melhorar. E, portanto, mais do que tudo, entenderem isto como um desporto, que é um desporto, uma experiência também para crescerem e estarem focados no xadrez. Isso é algo também que já frisaste, que durante as partidas, e a nível dos teus colegas, notas que eles também ficam mais concentrados ou têm vindo a desenvolver essa capacidade de concentração? Até porque não és o único a praticar xadrez e a participar. Eu acho que isso acontece com todos. Assim como eu disse que tenho notado que eu tenho estado cada vez mais concentrado nas aulas, para tudo, eu acho que os meus colegas também, porque a média e a nota de todos tem vindo a aumentar a partir do momento que nós começamos a jogar. E neste caso jogam já há vários anos, não é? Falando na parte do desporto escolar, que é onde tu tens competido, tens tido sucesso, gostavas de fazer a transição para a competição federada, as partidas e os torneios onde já estão xadrezistas com outros níveis e também com mais treino? Claro, acho que ia ser uma experiência muito boa para mim. Eu iria evoluir no jogo, jogar com pessoas que têm muita mais experiência que eu, então iria aprender muito mais. Voltando um pouco atrás, o percurso no desporto escolar este ano foi feito de, acima de tudo, vitórias. Passando para a competição federada, eventualmente poderão surgir os primeiros insucessos. Achas que é fácil lidar com o insucesso no xadrez? Isso é muito difícil de responder. Eu acredito que isso depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm um bom perder e outras que não. Eu, por acaso, normalmente vejo a derrota como... como é que eu posso dizer? Como uma maneira de trabalhar mais. Se eu perdia, porque eu podia ter feito melhor. Então, eu, quando olho para a derrota, eu chego a casa e tento trabalhar, vejo o meu jogo e retrocedo todas as jogadas e vejo aqui podia ter feito X e não fiz. Quando chegas a casa, consegues lembrar-te dos movimentos? É muito difícil dizer. Normalmente eu gosto de apontar as jogadas no caderno ao lado e então, quando chego a casa, no meu tabuleiro, crio o jogo todo. E, portanto, lá está, o treino, não é? Essa vertente importante que não basta o talento, também é preciso treinar. E como é que tu treinas? Não é em casa, porque em casa ninguém joga,
Na escola vais treinando com os colegas, sozinho, qual é o teu método de treinar? Normalmente eu acabo por ver jogos dos melhores jogadores do mundo, crio a partida no tabuleiro e tento avaliar porque é que eles fizeram X jogada, o que é que eles almejavam ao, sei lá, ao colocar a rainha em X lado do tabuleiro, e aí eu tento sempre avaliar. Claro que não dá para ver tudo porque eles estão num nível completamente diferente, mas acho que isso é uma ótima maneira para treinar. E, portanto, não tendo a disponibilidade ou os recursos, neste caso, porque a nossa região, infelizmente, o Tamega e Sousa ainda não tem muitos clubes. Há agora alguns clubes que vão surgindo. Em Lousada há o Lousada Voleibol Clube, do qual penso que faz agora também parte, ou irá fazer parte. Sim, eu já entrei no clube e estou à espera de começar algumas competições. E essa entrada em competição é também para tentar alcançar sucessos. Sempre. É o que eu estou a almejar agora, é ganhar nos jogos, ganhar experiência e tudo. E ia-lhe fazer uma pergunta, dado que já tem alguns anos no xadrez escolar, acima de tudo, como é que nota a reação dos mais pequenos quando perdem? Normalmente, quando eles são mais novinhos, eles costumam a ficar chateados. Eu venho a dizer que talvez seja um pouco difícil para a idade deles ganharem, mas quando for da minha idade tenho certeza que eles vão ser muito melhores. Então eu, quando lhes digo isso, normalmente costumo ficar felizes e já não veem a derrota como algo tão negativo. E a vitória? Eles festejam a vitória? Claro, e é um incentivo que eu lhes faço. Acho que é saudável. Se ganharam é porque mereceram, então vale a pena celebrar e ficar feliz. No futuro, agora falou que entrou então num clube e está à espera também de fazer a sua estreia em competições oficiais. Está também no ensino secundário. Vai ser fácil conjugar o xadrez com os estudos? Eu, por enquanto, está-me a correr tudo bem, eu não me tenho atrapalhado de xadrez. Por outro modo, até me tenho ajudado a concentrar melhor nos meus estudos, nas aulas. Então acho que vai ser fácil, não tenho nenhum problema. E que conselho deixa para os jovens que eventualmente queiram entrar agora no mundo do xadrez, para os seus colegas das diferentes escolas que este ano escolar já não, mas no próximo ano possam querer experimentar a modalidade? Eu digo para eles não terem medo, porque a maior parte das pessoas que não sabem jogar olham para o tabuleiro e ficam assustadas. Não é assim tão complexo no início, e se a pessoa realmente estiver interessada, eu digo para ir e aprender. Um comentário que é normal fazer enquanto se fala de xadrez é que são partidas que demoram horas ou duram horas e são muito chatas. É essa a percepção que tem? Nem perto disso, eu acho que nunca fiz partidas que durassem 1 hora. Existem várias, existem rápidas, que são partidas de 5, 10 minutos para cada lado, então acho que é só um estereótipo, algo que inventaram e que muita gente acredita. Há, de facto, partidas que duram várias horas, as clássicas, mas muito mais focadas no nível competitivo federado. No âmbito do desporto escolar, são partidas muito mais aceleradas, em que o tempo é menor. E é fácil lidar para si com o relógio quando começa a ter poucos segundos, o coração começa a bater mais acelerado. Por acaso acaba por ser um momento mais de stress, porque a partir do momento que o tempo no relógio acaba, mesmo que eu esteja com uma vantagem muito maior que o meu adversário, a derrota é para mim. Então nos últimos segundos eu acabo por ter de jogar o mais rápido possível, então sim, acaba por ser algo emocionalmente talvez um pouco difícil de lidar. Mas é algo que também veio a desenvolver ao longo do tempo? Com isso, Sim, o controlo do relógio, saber que há poucos segundos, mas... sem sombra de dúvidas. E eu acho que o que mais melhorou foi o raciocínio rápido. Como estou com pouco tempo, eu tenho que pensar rápido numa boa jogada, então isso acabou por melhorar bastante. E, portanto, é algo que também os seus colegas podem vir a desenvolver? Sim, claro, e muitos até já desenvolveram. Todos temos vindo a melhorar. Temos, então, alguém que tem brilhado no desporto escolar, a quem desejamos, acima de tudo, os maiores sucessos agora quando entrar na competição federada, que também traga colegas seus para a competição. Espera trazer, efetivamente, mais colegas consigo para o xadrez federado? Eu acho que consigo. Atualmente tenho vindo a ter muitos colegas interessados e como sabem que eu sei jogar, eles também querem aprender a ver se me conseguem derrotar.
Então eu acho que não é assim tão difícil. Eu acho que com um pouco mais de tempo eu vou conseguir trazer cada vez mais pessoas. E, portanto, ser um desporto efetivamente para todos. Sim, sem sombras de dúvidas. Gonçalo, muito obrigado pelo tempo que nos dedicou a falar um pouco sobre o xadrez, com este tabuleiro onde as possibilidades são ilimitadas. Sucessos para a competição, para as competições onde entrar, para também os seus estudos. E assim que nos acompanha, fica o convite para, como sempre, olhar para o mundo mágico das 64 casas, aqui no Novum Canal, com o Checkmate. O Checkmate no Novum Canal, sempre Novum, sempre seu. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.